Olá, boa noite. O TN2 já começou. Vamos aos destaques da edição de hoje. Envenenamento por gás. 2 tripulantes morreram e outros 3 foram resgatados de navio estrangeiro na costa capixaba. Clientes são agredidos por criminosos durante assalto em padaria em Cariacica. Quadrilha que trocou tiros com a PM na região serrana usava uniformes da Polícia Civil para cometer assaltos em residências. Um dos bandidos morreu. E ainda, futuro do comércio varejista na era digital é discutido em evento da Rede Tribuna. Tudo isso agora no TN2. Já está atracado no Porto de Vitória o navio que seguia da Argentina para a Espanha e veio parar na costa capixaba em busca de socorro. 2 tripulantes morreram e 3 foram resgatados depois de um vazamento de gás no porão da embarcação. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Keila Lopes. Boa noite, Keila. Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite a todos. O navio em que essas 5 vítimas estavam é este aqui atrás. Ele atracou aqui no Porto de Vitória por volta de 6 da noite. Neste momento, equipes da Polícia Federal e da Polícia Civil, inclusive o Rabecão, está aqui no local para fazer a retirada aí dos corpos de 2 dos tripulantes que não sobreviveram aí à inalação deste gás tóxico. Outros 3 tripulantes foram socorridos a cerca de 100 quilômetros da costa capixaba. 2 foram levados para hospitais em Vila Velha, hospitais particulares, e também um dos tripulantes está em um hospital de Cariacica. A nossa equipe acompanhou toda esta movimentação durante a tarde, no momento em que também o navio chegou aqui em Vitória. Vamos acompanhar na reportagem. O navio entrou no Canal de Vitória no final da tarde desta quinta-feira e vai ficar atracado no porto para que a perícia dos corpos e as investigações sejam realizadas. A previsão é de que permaneça aqui por 3 dias. Os 2 tripulantes que morreram no porão da embarcação AP do Brava foram vítimas de um vazamento de gás que deixou outras 3 pessoas feridas dentro do navio, que estava carregado com soja. O acidente foi na tarde desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Civil, como o acidente aconteceu em alto mar, as investigações e a perícia dos corpos serão realizadas pela Polícia Federal. A Marinha do Brasil foi acionada pelo navio que pedia para se aproximar de Vitória depois do acidente. Um helicóptero foi enviado para o socorro às vítimas. Pois é, Isabela, a tripulação deste navio é ucraniana e croata. 3 tripulantes foram socorridos para hospitais aqui da Grande Vitória. A repórter Vanessa Calmon também acompanhou durante a tarde esta movimentação. Vamos ver. A Marinha do Brasil foi acionada após ser constatado que 2 pessoas tinham morrido dentro do navio e que 3 estavam feridas, depois do vazamento de um gás no final da tarde desta quarta-feira. Na manhã de hoje, os feridos foram resgatados por um helicóptero da Marinha e encaminhados a hospitais da Grande Vitória. 2 deles, um ucraniano e um croata, estão na UTI. Estão estáveis, sendo monitorados na UTI. E seguem observação. É feito todo um suporte, exames clínicos, raio-x, exames laboratoriais, mas assim, basicamente estão recebendo oxigenoterapia, que é o O2 via nasal, e monitorização, né, para ver como é que vai evoluir o quadro, repetir os exames sempre que for necessário. O 3º tripulante passou por exames para investigar um possível AVC, que foi descartado. Ele teria ficado em estado de choque depois do ocorrido. Os médicos agora investigam que gás seria esse. Pelo quadro clínico apresentado e relatado pelos 2, que chegaram descrevendo, conversando, falando sobre o quadro clínico de uma perda de consciência e de um desmaio. Então, sugere, não tem como confirmar o monóxido de carbono, estão sendo feitos exames para confirmar. O navio passava pelo Espírito Santo e solicitou aproximação à Vitória depois do acidente. Ele tinha saído da Argentina e seguia em direção à Espanha. Estava a cerca de 300 quilômetros da costa.
Em julho de 2018, exatamente há um ano, um acidente com características semelhantes aconteceu em Aracruz, no norte do estado. 3 portuários morreram depois de inalarem um gás que teria vazado no navio carregado com madeira. Adenilson Rodrigues de Carvalho, de 47 anos, Clóvis Lira da Silva, de 56, e Luiz Carlos Milagres, de 64, desmaiaram logo depois de entrarem em contato com a substância. Um quarto tripulante ainda tentou salvá-los, mas informou que algum tipo de gás o impediu de chegar próximo às vítimas. Sobre o acidente na costa do Espírito Santo com o navio AP do Brava, a Marinha ainda não esclareceu quais serão as providências tomadas. Pois é, Isabela, a informação aqui da Codesa é de que estes tripulantes inalaram este gás no porão do navio. Este fato foi constatado a cerca de 300 quilômetros já em águas internacionais. Havia, inclusive, a informação, a expectativa de que o comandante decidisse manter os corpos dos 2 tripulantes que não sobreviveram à inalação do gás tóxico, decidisse mantê-lo no navio, já que o fato ter ocorrido em águas internacionais, eles não estão submetidos à legislação brasileira, mas como a gente pode acompanhar aqui nas imagens, o que foi decidido é que esses corpos serão encaminhados ao Departamento Médico Legal aqui da capital Vitória. As equipes da Polícia Federal acompanham todo este trabalho e também é a equipe responsável aí pela investigação, já que existe a suspeita que foi a inalação deste gás que levou à morte estes 2 tripulantes e também os outros 3 que estão internados. Volto com você, Isabela. Pelas informações. Olha, clientes de uma padaria no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, foram agredidos durante um assalto. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. O bandido chega armado e anuncia o assalto. Ele entra na padaria. Um outro criminoso aparece em seguida, rende 2 vítimas e pega a mochila de um homem e depois de outro. Um cliente consegue fugir da ação criminosa. O ladrão, ao pegar o celular de uma das vítimas, joga o aparelho no chão e agride um outro rapaz. Ainda do lado de fora, os 2 bandidos revistam um cliente, pegam os pertences e vão embora. O crime aconteceu em frente a essa padaria que fica aqui no bairro Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. Por aqui, ninguém quis gravar entrevista, mas longe das câmeras, uma testemunha conversou comigo e me disse que os bandidos chegaram de moto. Eles vieram do bairro Nova Rosa da Penha 2. Estariam cometendo um arrastão em toda a região. A ação criminosa foi flagrada por essa câmera no início da manhã da última terça-feira. O caso circulou por todo o bairro e causou pânico em quem frequenta a região. Não tem como fazer nada, né? Só Deus para nos guardar. É difícil. Bem, a Polícia Militar diz que faz o policiamento em todo o bairro e também a detenção de suspeitos de envolvimento em crimes, mas não cabe à instituição mantê-los presos. A PM diz que está à disposição da comunidade para debater as ações de segurança no bairro. Uma quadrilha que trocou tiros com a Polícia Militar na região serrana do estado usava uniformes da Polícia Civil para cometer assaltos. O grupo foi interceptado em uma operação da Polícia Militar quando se preparava para mais um crime no município de Afonso Cláudio. A quadrilha era especializada em roubos e assaltos nas residências da região. Durante a abordagem, os militares foram recebidos a tiros. E durante o confronto, um dos bandidos, Kleber Lopes Boecker, foi baleado e acabou morrendo. Ele era um tatuador e bastante conhecido na cidade. Os outros 2 suspeitos que estavam com ele, Ricardo Pereira Ruas e Nelson Dias, foram presos. Com os suspeitos, a polícia apreendeu armas, munição, drogas, dinheiro e vários celulares. Mas o que mais chamou a atenção foram os uniformes da Polícia Civil e também algema e sirene, gente, que eram usados pela quadrilha durante esses assaltos em Afonso Cláudio. Olha, em Guarapari, um traficante que retirou a tornozeleira eletrônica foi preso em uma operação. Breno Cunha dos Santos, de 19 anos, estava em liberdade provisória condicionada ao uso da tornozeleira eletrônica. Mas quando os policiais realizavam uma operação, encontraram o equipamento com a alça quebrada e a tornozeleira descarregada.
Na casa dele, a polícia encontrou várias porções de maconha. O suspeito tinha 2 mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídios. As buscas foram feitas no bairro Ipiranga, em Guarapari, numa região conhecida como Carroça. O suspeito já foi encaminhado para o presídio. A história trágica da jovem que morreu por causa de R$50 e teve o corpo concretado em uma obra em Vila Velha. A mãe da adolescente falou com a nossa equipe. Lorena gostava de estudar e entrou no mundo das drogas depois de perder um filho. Nos cadernos, as letras de uma adolescente estudiosa. Sempre vou estar com ele, meu pai. Ele é o meu maior presente que Deus já me deu. Essa é uma das lembranças que Dona Rosângela guarda da filha Lorena Pereira da Silva Martins. A adolescente de 17 anos foi encontrada morta em abril deste ano. Ela era usuária de drogas. Teria sido assassinada por causa de R$50. O corpo dela foi concretado numa obra na Praia da Costa, em Vila Velha. O que deixa a mãe angustiada é que Lorena foi enterrada como indigente no cemitério de São Domingos, na Serra. A tatuagem que ela tem na perna da Estrela de Davi e de um coração e de uma âncorazinha que ela tem na perna. E essa tatuagem que ela tem na mão. Aí eu, nossa, fiquei louca. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo também, né, que já tinha sepultado ela. Quando passa mais de 40 dias, já enterra a pessoa. Nem isso eu pude. Sábado passado, tinha enterrado minha irmã, que ela estava acamada, né, já há 5 anos. E eu pisando dentro do cemitério e não sabia que minha filha já estava lá, eu não sabia. Segundo a mãe, Lorena começou a usar drogas com 14 anos e em seguida engravidou, mas acabou perdendo o filho. Desde então teria ficado transtornada. Tempos depois, engravidou mais uma vez. Quando ela engravidou, ela estava já na rua, né? Ela engravidou para lá. Quando ela chegou aqui, que ela descobriu, fez o teste e ficou quietinha dentro de casa comigo, entendeu? Fomos para a igreja, tudo certinho. Só que no dia de ganhar o neném teve essa notícia que o neném nasceu. Tem uma complicação e nasceu morto. Nessa outra recaída, já engravidou do neném, que é o João Miguel, que é o que está comigo agora. Por um período, Lorena tentou lutar contra as drogas. Começou a estudar, mas Rosângela diz que a filha começou a ser perseguida na escola. Roubaram a bicicleta dela, ela desanimou. Ela desanimou, ela começou a sair, dormir fora. Aí passava 2 dias, depois ela voltava, 3 dias. Aí dessa vez agora que ela voltou, que foi a última vez que ela esteve aqui, que ela conversou comigo, aí ela pegou, saiu. Desses que ela saiu, ficou 3 meses sem ligar, sem nada. Lorena ficou 3 meses longe de casa. Ela não queria ter contato com a família. A mãe desconfia que ela tinha vergonha da situação em que estava. Lorena ficava aqui nas imediações do terminal de Vila Velha com outros usuários de drogas. Agora, com a conclusão do caso, resta a dor das lembranças. Lembranças que estão no olhar inocente do pequeno João, de 1 ano e meio. Lembranças que estão no caderno de uma jovem que gostava de estudar. Uma menina boa, menina tinha vida toda pela frente. 17 anos de idade. É um ser humano, ela não era um bicho, minha filha era um ser humano. E agora fica um pedacinho dela aí pra me cuidar, né? Porque eu olho pra essa criança e meu corpo tá vendo ela. Que Deus me dê força. Que história triste, né, que essa mulher vai carregar agora. Olha, o assassino de Lorena, Lucas Rafael Silva, já está na cadeia. Ele disse à polícia que no dia do crime consumiu crack com Lorena e depois acusou a jovem de ter roubado dele os R$50. Em seguida, matou a vítima, concretou o corpo e fugiu, mas acabou preso aí, como a gente viu. Agora a gente muda de assunto, é que mudou o tempo e quem está com medo da chuva são os moradores de Sotema, em Cariacica. Uma das ruas do bairro está cedendo e a comunidade está preocupada. Já chamou até a Defesa Civil, mas até agora não teve resposta. O que tira o sono dessas pessoas é este barranco. 2 carros já não passam por aqui e o medo de acidente é enorme. Ontem quase que houve um acidente com automóvel, tá? Que um carro parou aqui, a Topi, que pega as crianças no prédio, parou aqui. Enquanto ela estava parada pegando, veio um outro veículo, passou aqui, quase caiu aqui. O meio-fio e pedaços de asfalto desabam toda semana. A casa da dona Neuza e o prédio do seu Jorge são as residências mais afetadas. O meio-fio começou a cair esse meio-fio, aí dando erosão. Aquele reboco era lá em cima, a terra era lá em cima. Aí foi descendo a erosão, pelo reboco lá dá para ver o tanto que está destruindo. Daqui a pouco vai passar para o bairro do prédio também. E segundo moradores, o principal problema dessa rua é a água da chuva que desce do Morro Alto Boa Vista. Aqui mesmo na rua,
vira uma espécie de cachoeira quando chove. Como vocês podem ver, vai levando asfalto, placas de meio fio e colocando em risco a casa da dona Neuza, proprietária dessa residência. É uma situação complicada para a senhora, não é, dona Neuza? Muito complicada mesmo. Já caiu o muro da vizinha do lado, já caiu minha escada todinha, a barreira cai, leva meio fio, leva tudo lá para baixo, fica aquele lamaçal lá embaixo. A Defesa Civil de Cariacica esteve no local há menos de um mês e não deu uma resposta satisfatória aos moradores. A Defesa Civil veio e constatou que tinha problema, que ia dar problema e queria enviar um ofício à prefeitura avisando. Passaram-se 3 anos. Só piorou a situação. E qual é o principal pedido dos moradores aqui hoje para a Prefeitura de Cariacica? Acertar essa rua, que daqui a pouco vai cair um carro, não passa 2 carros aqui. Fazer um muro, né? Um muro primeiro, para passar o meio-fio. Para seguir pelo menos a divisa dali, ó. Olha lá, o prédio, e o tanto já comeu já. Então fica complicado mesmo. Olha, a Defesa Civil de Cariacica informou que vai até o local ainda esta semana verificar a situação e depois tomar providências. Nós vamos continuar acompanhando essa história. No próximo bloco, o assunto é o futuro do comércio varejista, tema do evento da Rede Tribuna. Você vê agora imagens ao vivo do trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A gente já volta. O que você prefere, comprar um produto em uma loja física ou pela internet? O comércio varejista na área digital foi tema de discussão hoje entre empresários do setor. Esta é a 6ª edição do evento em Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna. A economia foi o tema central do 6º em Pratos Limpos. A ampla discussão abordou os desafios do varejo. Gustavo Pipa, especialista no assunto, mostrou um cenário promissor do setor. Mostrar as principais tendências que o mercado americano, o mercado chinês tem implantado no mercado e mostrar onde que aqui no Brasil a gente consegue usar tanto tecnologia quanto esse mundo físico integrado e passar para o consumidor experiências que ele precisa e que ele gostaria de receber. O comércio varejista no Brasil voltou a crescer nos últimos meses. Gustavo, executivo de uma empresa do ramo, chegou a ouvir que as lojas físicas iriam fechar, mas hoje o varejo passa por transformações positivas. Tem gente que brinca que o mercado físico vai morrer. Cada vez mais o mercado físico vai estar mais relevante. A única diferença é que ele está em transformação, ele está se reinventando. Saiu um estudo dizendo que daqui a 2 anos a gente vai ter 50 vezes mais conteúdo digital do que a gente tem hoje. Imagina a quantidade de informação que a gente vai ter. Então, a gente tratando essas informações, sabendo quem é o consumidor que está entrando na loja, a gente vai conseguir proporcionar uma experiência hiperpersonalizada, que é o que o consumidor final quer. Os sinais de crescimento podemos ver aqui dentro do Espírito Santo. O estado, de acordo com dados do IBGE, cresceu mais de 1% desde janeiro desse ano. Ponto positivo para quem estava com dados negativos há quase 6 anos. A valorização do empreendedor no estado também ajuda a fortalecer o crescimento da economia. O presidente da Federação das Indústrias disse que para continuar o crescimento é necessário que o Congresso aprove as reformas necessárias. O Espírito Santo depende, da evolução das reformas no Brasil. Então, o crescimento real da economia capixaba, ela vai vir no rastro da aprovação das reformas que o Brasil precisa. Estamos confiantes que vamos ter um segundo semestre mais ativo. O encontro de ideias só foi possível graças à Rede Tribuna de Comunicação, que acredita na discussão do tema para um futuro diferente no estado e também no país. Esse evento é o 6º ano, Pratos Limpos, e sempre nós trazemos temas interessantes para o mercado e principalmente para os empresários. Então, esse de hoje é sobre o varejo na área digital. O consumidor ainda use muito o meio de televisão, jornal, rádio, o meio offline. Esse ambiente favorável está sendo construído tanto no nível nacional, no estado e aqui na cidade de Vitória. Então, a gente tem muito a avançar. Creio que o comércio daqui para frente, varejista principalmente, vai avançar bastante na nossa região. É isso aí, sempre dá preferência, ao comércio daqui, sempre que for possível. O Espírito Santo sempre se destacando também na economia.
A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. Se você quiser rever as reportagens ou o jornal completo, acesse tribunaonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.